Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, amém e amém. Bom dia a todos nesta manhã, neste dia que fez o Senhor. Estamos preparados para mais um grande dia nas Escrituras, mais um grande dia no Conselho do Senhor, amém? Não importa que você adquira conhecimento, entendimento sobre todas as coisas, diz a palavra do Senhor, e assim guardar o teu coração para que não tropece. O título da nossa mensagem nessa manhã: não dês lugar ao diabo, creia somente. No Velho Testamento, Jó disse: o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Mas o Senhor Jesus vindo nos instruiu nas Escrituras dizendo: não temas, crê somente. E nos dias de hoje, entendendo nós essa questão da fé, muitas das vezes apontamos para a questão da fé somente como o poder de Deus, crer no poder de Deus. Mas nós também precisamos de entender que o Deus de poder opera por princípios. E nestes princípios que o Senhor deu, nós somos chamados a crer neles para que possamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Logo, é também notório e importante dizer que não se deve romper princípios espirituais somente porque a gente crê no poder de Deus. Pois está escrito também: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, não dê lugar ao diabo, creia somente. Então, entenda que nas Escrituras os princípios das quais chamamos leis ou princípios, não nos referindo à lei de Levíticos, chamada lei de Moisés, mas princípios sobre o qual o universo é guiado. Hebreus 11, verso 3 diz que pela fé entendemos que Deus criou o mundo por meio da palavra. A palavra que Ele falou até hoje é cumprida, até hoje sustenta o universo, conforme o livro de Hebreus nos instrui. Então, não dar lugar ao diabo é também guardar a palavra, que é a nossa fé, e assim crermos somente nas Escrituras. Então, o título da nossa mensagem, não deis lugar ao diabo, está associado a não remover princípios, para que você creia somente na palavra, nos princípios que te são instruídos. Muito hoje falava ou pensava sobre o amor de Deus, mas o mundo que não conhece Deus, o mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno, nas trevas. E entendemos nós que trevas é a ausência da palavra. Se o mundo jaz no maligno, então o que o mundo na realidade faz é crer, como nós hoje falamos, que Deus é amor, mas remover a questão da palavra, a questão dos princípios, nesse caso também a questão da justiça. Então você precisa de entender que o Deus de amor é também o Deus de justiça. Então você precisa de guardar o teu coração para que então, não dando lugar ao diabo, não tentando o Senhor teu Deus, você possa permanecer na palavra, permanecer na fé e crer somente. E assim verás a glória de Deus. Amém e amém. Eu sou muito grato ao Senhor Deus por ter aberto os meus ouvidos nessa manhã para ouvir a palavra dele e poder te dar uma palavra de encorajamento, uma palavra que você possa guardar o testemunho de Jesus Cristo sobre a tua vida, guardar as vestes que ele te dá. Glória a Deus. Quero também nessa manhã falar como subtema da nossa mensagem, o título da nossa, vou repetir, é por isso que eu estou a fazer aqui realmente uma introdução. O título da nossa mensagem é sobre não dar lugar ao diabo e crer somente. Em função de, se a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, e você lhe der lugar, então você não tem noção de que ele vem roubar, nem vem matar, nem destruir. Então não dê lugar na tua vida para que essas coisas não se apoderem da tua vida. Quero falar hoje em exemplos específicos sobre, como dizia no subtema, a questão de autoridade e cura. Quero falar especificamente sobre o ministério de autoridade, talvez você nunca tenha ouvido falar assim, o ministério de autoridade e o ministério de cura. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o anjo de autoridade, que também poderíamos chamá-lo o ministro de autoridade. Mas existem dois anjos chamados autoridade e o outro poder, dos quais se fazem presente nessa manhã
para que você que crê possa alinhar com a tua casa, a tua vida, o teu coração, a tua boca, com a palavra do Senhor e você ser restituído em todas as áreas da tua vida. Ministério de cura é muito importante nos dias de hoje. Quando nós ministramos, o Senhor nos disse, ide pregar o Evangelho, curai os enfermos. Mas, mais importante, depois de nós vermos cura manifestar-se, nós queremos também guardar ou reter a saúde. Muitas das vezes nós falamos de testemunhos na igreja de que aquela pessoa foi curada. Mas também, o que adianta você ser curado e você não guardar a tua saúde? Precisamos de ter consciência destas questões para que possamos nos mover livremente, possamos nos mover em retidão e guardar aquilo que o Senhor Deus nos dá. Não dar lugar ao diabo significa que o diabo só se move dentro daquele espaço que lhe é concedido. Nós lemos no livro de Jó que Satanás foi diante de Deus e Deus perguntou se ele tinha visto Jó, o justo, o servo de Deus. Ele disse, ele é, porque o Senhor tem a mão sobre ele. Então Satanás tem de pedir permissão a Deus, tira a mão dele e ele blasfemará. É interessante que Satanás não pode tocar em Jó. Então não dês lugar na tua vida ao diabo, porque ele não pode te tocar a menos que você lhe conceda lugar. Glória a Deus, aleluia! Nessa manhã eu quero falar profundamente sobre esses dois temas. Eu vou abordar nessa manhã a autoridade, eu vou abordar o ministério também de cura e depois eu vou entrelaçá-los para que você veja como é que eles operam na tua vida. É uma grande mensagem, uma mensagem digna de entendimento. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra de Deus. Se você for um homem obediente a esse princípio, uma mulher obediente sobre esse princípio, certamente você entenderá a prosperidade que o Senhor tem sobre a tua vida na área da tua família. Cura é algo que realmente parte os nossos corações, vermos pessoas sofrerem de doenças, sofrerem de enfermidades, coisas que não são à vontade de Deus. Glória a Deus. Vamos começar em oração para dar continuidade à nossa mensagem. Seja bem-vindo nessa manhã. Prepare-se, ore conosco em nome de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos nessa manhã, dando-te a primazia, dando-te todo o louvor, honra e glória. Eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estende tuas mãos sobre esta nação, não como se o Senhor não tivesse antes estendido. Mas eu olho para a tua palavra porque o teu braço não é curto para curar. Por isso eu oro crendo na tua palavra, crendo nos teus princípios. Restitui ordem nos corações daqueles que creem, naqueles que são chamados a ser tua igreja, para que o mundo possa beneficiar da manifestação de cura, da manifestação da tua bondade e da tua justiça. Há muitos enfermos, há muitos doentes que procuram saber porquê e se Deus existe, aonde está. Mas na verdade, Senhor, somos nós que temos impedido com que essa luz brilhe. E quando eles procuram, cadê Deus? Pedro, nas Escrituras, cumprindo o que está escrito nos profetas, disse, olhai para mim e seja salvo. Está na hora da igreja posicionar-se de modos que o mundo olhando para nós possa ver Deus em nós e ser curado, receber o perdão dos seus pecados. Restitui tua igreja, usa-nos nestes dias, nem que hoje for a última mensagem que a gente pregue, mas assim seja, Senhor, como uma semente para levantar uma geração santa, uma geração justa aos teus olhos, na qual toda a nação é bendita, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da minha mensagem advém de uma pergunta que me foi feita por um querido irmão. Por sua vez, a profissão dele como médico, é nosso irmão em Cristo. Não irei mais do que isso, não é? Dizer já também o endereço dele, né? Onde é que ele trabalha, não. O tema da nossa mensagem surge de uma pergunta interessante que ele me faz e que eu tive muito gosto em responder, mas tive maior prazer então ouvir o Senhor em torno dessa mesma pergunta. Eu passo aqui a ler a pergunta para que você ouça e entenda melhor o tema da nossa mensagem. Ele diz aqui, bom dia pastor, com uma dúvida, de modo que espero que não escandalize, pois a faço com a máxima sinceridade do coração. Eu estou a ler aqui a pergunta que ele me fez. Diz aqui, em Romanos 13, os versículos 1 e 2, falam sobre a instituição das autoridades. Romanos 13, 1 e 2. Nós vamos passar a ler esse texto.
falam sobre a instituição da autoridade e que as mesmas vêm por parte de Deus. Romanos 13, verso 1 e verso 2. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós lemos isso, algo muito interessante. Continuar a ler aqui. Questionar as autoridades é rebeldia e o ensinamento que tenho recebido do meu pastor é que não devemos ser rebeldes. Até porque 1 Samuel 15, verso 23, diz aqui o texto do irmão, a rebeldia é comparada à feitiçaria. Meu questionamento é, por que é que o Senhor Deus, o nosso Pai, instituiu líderes maus, seja em personalidade, como em habilidades e competências? Por que maus líderes religiosos? Por que maus reis? Por que maus governantes? Maus pais? Maus professores? Porque temos tantos maus líderes se a liderança é instituída por Deus? Eu acho que são perguntas muito profundas e dignas de uma resposta bem alicerçada nas Escrituras. E diz aqui a seguir, porque temos tantos maus líderes se a liderança é instituída por Deus? Num culto, o pastor Mauro ensinou que ser cristão não é ser, passa a expressão, burro. Mas, pastor, se formos um pouco mais pensantes, vemos tanta falcatrua por parte dos nossos líderes e, neste caso, o que fazer? Sem ser feiticeiro, ou seja, rebelde. Como agir mediante maus líderes? Glória a Deus. Bom dia, pastores. Bom dia, igreja. Termina ele a pergunta dele. É uma pergunta interessante. Quero realmente recomendar ao irmão que fez essa pergunta pela coragem e a ousadia de procurar entender a verdade. Como ele disse aqui, a sinceridade na pergunta não escandaliza de modo algum. Abre portas até para um ensino mais aprofundado. Eu quero pegar também na resposta, por sua vez, que eu passei para essa pergunta. Eu disse, bom dia, irmão, como médico, pergunto, por que tanto treino e depois resultar em mortes por negligência médica? Maus médicos, maus enfermeiros, sem compaixão. Sem compaixão e amor ao próximo. Alguns sofrem lesões a vida inteira fruto de abusos e maus tratos dos médicos. Como lidar com isso? Responsabilidade recai para o governo de um país? Ou o crime não é transmissível? A ação individual deve ser acompanhada da responsabilidade de cada indivíduo sem atribuição de culpa a outrem, incluindo a Deus. Quando um paciente morre no hospital, quem não aceita esse doloroso facto da vida resultante da queda no pecado e não sabendo lidar com a morte, nunca a pergunta é feita por que o médico falhou, mas a pergunta é feita se Deus existe, por que é que isso aconteceu? Atribuindo sempre a responsabilidade a Deus. Políticos culpam alguém para aliviar a sua pressão. Ímpios acusam a Deus. Porém, Deus levou sobre si as nossas aflições, não que fosse a vontade de Deus essas aflições sobre o homem, mas essas são resultantes das nossas próprias escolhas. 1ª e 2ª de Reis são fantásticos registros históricos onde vemos reis bons e reis maus, que foram a escolha de homens que não queriam mais ser liderados por Deus, mas sim por um governo eleito. O caso do rei Saul, em 1 Samuel 10, o povo disse a Samuel que desistia de ser liderado por Deus, por meio de Samuel, e exigia ser como as outras nações, um Estado que tinha um rei ou um governo sobre si. Vou passar um pouco a explicar um bocado para que você possa se contextualizar. Não se esqueça a importância da nossa mensagem, vou alicerçar estes fundamentos para que você entenda o ministério de cura e como as coisas operam no ramo espiritual, ok? Preste bem atenção. Como eu dizia, 1ª e 2ª de Reis, fantásticos registros históricos onde vemos reis, bons ou maus,
que foram a escolha de homens que não queriam mais ser liderados por Deus, mas sim por um governo eleito, como o caso do rei Saul. Ainda que Deus escolha ainda que Deus escolha o homem neste caso, a ação pertence ao homem. Logo, a responsabilidade também deve ser imputada ao homem. Por vezes ignoramos que o estilo de vida de um paciente é que colocou a sua vida em risco e não a competência ou a falta da competência da mesma por parte de um médico. E ignoramos também que homens escolhem para si mesmo e depois desejam desassociar-se das consequências das suas escolhas, imputando-as a Deus. Tanto não se pode imputar a responsabilidade sobre um médico quando o próprio paciente é que foi negligente, vamos dizer, no abuso do álcool, ele contrai uma cirrose e agora não se pode culpar o médico pelo desfecho quando eu sou o dono do meu corpo e responsável pelo aquilo que eu ingiro e tenho a assumir então as consequências das minhas ações. Assim também, nós não podemos culpar a Deus quando não o paciente, mas o ser humano tem o poder de escolha e escolhe para si aquilo que ele quer. E de repente, as consequências de suas escolhas, ele atribui essa culpa a Deus. Quando o texto, vamos agora olhar para Romanos 13, quanto ao texto em causa de Romanos 13, não diz, repito, não diz que Deus escolheu Hitler, Stalin, nem Gengis Khan e outros nomes que espalharam terror sobre a face da terra. Não diz isso. Diz antes que a autoridade, sendo na forma representativa de Deus, cabe a cada um, tanto líder quanto a liderados, temer ao Senhor, pois todos prestarão contas neste capítulo, se bons ou maus líderes. Ou se nós, liderados, escolhemos para nós líderes que nos afastem da simplicidade de Cristo ou nos aproximam ela. Esse capítulo, assim como o termo doulos, vou me referir a esse termo doulos a posterior. Este capítulo 13, o tema da autoridade, assim como o termo doulos do grego, traduzido erroneamente como escravo, quando na realidade significa ministro ou servo, tem sido usado para subjugar e oprimir em nome de Deus, que esses mesmos homens condenam, dizendo inclusive que ele não existe, a menos que lhes convenha para exigir obediência silenciosa por parte das pessoas. Basta olhar para o antigo presidente de Angola, que não somente cessou funções, mas foi destituído da posição de escolhido de Deus para a categoria do inseto, ou seja, marimbondo. No final, Deus tem um plano de paz e não de mal. Mas cabe a nós escolhermos ouvir para comermos o melhor desta terra, como está escrito em Isaías 1, versículo 19. Eu faço aqui uma alusão nesse texto àquilo que foi a recente ou a contemporânea realidade, não dizer história, realidade da sociedade. Não me interprete além das minhas palavras. O termo doulos, que significa servo ou ministro, foi traduzido nas escrituras como escravo, onde homens ímpios, usando a palavra de Deus que eles não temiam, subjugaram outros povos dizendo que é vontade de Deus que o escravo se submeta ao seu mestre. E não é verdade. A tradução é errônea. O benefício de você poder ler um bocadinho além daquilo que você quer fazer crer. Você descobre certas coisas que nos desviam do objetivo, nos desviam da mensagem. A palavra é clara quando diz doulos, servos. Doulos, D-O-U-L-O-S, é o termo usado para ministro. O mesmo ministro de um governo, ministro do evangelho, é exatamente doulos, que significa até por mais como um servo ou um trabalhador doméstico que é assalariado. Logo,
é básico esse aspecto, mas para alguém alcançar o seu intuito, subjugar a mente de pessoas que não queriam ser vistas como rebeldes e trespassantes das vontades de Deus, eles usaram esse termo, Deus quer que vocês sejam escravos. Então, daí a revolta hoje que carregamos em dizer que o Evangelho é a religião do branco, por causa exatamente destas coisas. Mas, conforme e ficando no texto de hoje, Romanos 13, nós lemos que a autoridade vem de Deus. E assim também este tema de autoridade tem sido usado e abusado para subjugar pessoas, como eu disse, usando a palavra de Deus que eles não respeitam, até dizem não existir, mas quando convém subjugar a obediência silenciosa, te dizem que a autoridade vem de Deus. Isso é tanto blasfemo quanto hipócrita. E é necessário então repormos a verdade para que possamos fluir dentro desses aspectos. O tema hoje, não dês lugar ao diabo, na vertente de guardar a palavra de Deus, para que você creia somente. Mas queremos nos focar sobre o ministério de autoridade, que é uma função, é um lugar, e o ministério de cura, porque um opera com o outro. Preste bem atenção à mensagem de hoje. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 13. Glória a Deus. Toda a alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E a autoridade que há foi ordenada por Deus. Isto aqui não está a dizer que Deus sabe, que Deus está a dizer que em 2022, 2027, 2000, não sei se quantos anos são, são 5, né? Então seria 2027, então 2032, que Deus está a dizer que este fulano e aquele fulano é que vão ganhar as eleições. Que o que ganhou é vontade de Deus. Quando a gente ouve dizer, por exemplo, em vários países, que vamos não pegar em países de governo, como nós falamos hoje, vamos pegar, por exemplo, nas monarquias antigas. Quando nós vamos descobrir que o príncipe dali é primo do outro príncipe daquele país, que é casado com aquele ali, então de repente você descobre que a Primeira Guerra Mundial surgiu por causa de terem morto um, que afinal era parente do outro. Então você vai descobrir e você vai se questionar o uso dessa escritura, chamando o povo a submeter-se porque este é o eleito de Deus. Então, você tem que entender, o homem que é eleito pelo povo não é eleito de Deus, é eleito do homem. Então, esta pergunta, por que Deus institui maus líderes? Não sei se foi Deus quem instituiu maus líderes. Quando somos nós a votarmos, não pode ter sido Deus a instituir maus líderes. Deus respeita a nossa escolha. 1 de Samuel, era Samuel a governar o povo, e o povo disse que queremos um líder. Então, eles que queriam um líder, elegeram Saul. Agora, Deus, na sua misericórdia, substituiu Saul levantando Davi. Daí, bons líderes, maus líderes. Mas isso sempre recai no coração do homem. Se houver amor ao próximo, ele pode até não ser crente em Jesus, mas ser um bom governador. Eu posso até não ser crente em Jesus, mas posso ser, vamos dizer, em termos humanos, dedicado a cuidar bem do paciente no hospital. Porém, o ponto todo que nós aqui apontamos é cuidado para que você não diga que quem elegeu o Hitler foi Deus. Porque é complicado. Você precisa de entender isso. Isso, se calhar, são aspectos que nós teríamos tendência de fugir. Ele não fala isso, não aborda isso. Mas você precisa de entender para que depois não se atribua a responsabilidade a Deus. Porque se você não aborda isso, no final do dia, a responsabilidade sempre vai ser apontada para Deus. Foi Deus que permitiu, foi Deus que fez. Na verdade, não estamos a falar do mesmo Deus. Queridos irmãos, preste bem a devida atenção. Romanos 13, ele começa a falar que existe um ofício, um ministério de autoridade. Existe a palavra autoridade, que vem do termo no grego euxosia. Existe um lugar, uma esfera de autoridade, que é o direito de exercer aquela devida específica função.
Aos homens compete eleger segundo o seu, não sei, seu estatuto, eleger alguém que ocupe aquela função maior e as funções auxiliares. Assim, os homens fazem. Mas diz que a forma de autoridade, o princípio de governar em função de autoridade e submissão é um princípio aonde Deus é que criou. Então Deus nunca irá ser contra a autoridade. Logo, o próprio Deus que instituiu o princípio de autoridade, quando homens só assumem autoridade, eles também são responsáveis pelaquilo que eles falam. Diz então o Senhor Jesus que seremos justificados ou condenados pelas palavras que nós falamos. Faz-se crer, por causa deste abuso do verso capítulo 13, faz-se crer que a autoridade é divina. Em muitas monarquias, creu-se, até inclusive em muitos impérios, creu-se, por exemplo, no Japão ainda se crê que o imperador é divino. No Egito dizia-se que Deus era, o que Faraó era Deus, é um ser divino. Então quando você vê Deus a enviar Moisés e diz: Moisés, és Deus para Arão e Arão teu profeta, aquilo foi um confronto de deuses. Para você entender bem o que nós estamos a falar. Então cuidado para que você não use das escrituras ou não seja abusado por alguém que astutamente pega nas escrituras e faz o que ele achar, porque as escrituras parecem lhe favorecer nessa questão. Assim também muitos maridos abusam das suas mulheres, dizendo que ela tem que ser submissa, tem que ser submissa, tem que ser submissa. Se a submissão te leva ao pecado, isso não é submissão. Se a submissão te leva ao pecado, isso não é submissão. Vou repetir, se a submissão te leva ao pecado, isso não é submissão. Vou te perguntar, louca esposa, então o teu marido te diz: vamos matar, você vai dizer que tem que ser submissa. Então aqui nós começamos a delinear aonde começa para onde vai. Quando Deus diz ou institui o homem como cabeça da mulher, é para ele cuidar da mulher, para ele governar bem a mulher, para ele cuidar bem da mulher, para ele fazer a mulher prosperar naquilo que ela é chamada a fazer. E não para usar a mulher para fazer... Existem homens, inclusive, que mandam as suas esposas se prostituírem para eles terem dinheiro. Por mais que você não acredite. Mas ele usa deste aspecto dizendo: não, eu sou teu marido, você me deve submissão, o teu corpo me pertence a mim, vai. Ele não vai por quê? Quer dizer, há coisas que são usadas fora, começa-se toda a mentira do diabo, começou sempre usando a palavra de Deus e depois desviando a mesma. Então entenda que o próprio diabo, a quem nós estamos hoje a referir, não dê lugar ao diabo, ele usa a própria palavra para ele mover-se para fazer aquilo que é o seu propósito: roubar, matar e destruir. Glória a Deus. Então nós precisamos de entender que a autoridade é um princípio de Deus. E Deus, que criou o homem para governar na vontade e no princípio de Deus, ele respeita a forma de autoridade. Por exemplo, se você, mulher, quiser casar com o bruxo, amanhã não chora, você tem que se submeter ao bruxo. E nós não podemos contrariar isso. Podemos lhe aconselhar: num caso ele é bruxo. Moço, não, eu não vou falar da moça, por quê? Porque a moça não tem autoridade, é o homem. Se você, mulher, diz que é crente e quer casar com o bruxo, amanhã, quando ele exigir submissão, o que você vai fazer? Então, não se coloque assim nessa posição para depois ser achada a dizer: não, eu tenho que ser submissa à bruxaria. É o que vai acontecer. Não pode ser diferente. Ninguém faz diferente daquilo que é seu fundamento. Agora, preste bem atenção no livro de Romanos. Ele diz: a autoridade é instituída por Deus. Repare bem no versículo 3. Os magistrados não são terror para boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus. Eu te falei acerca do ministério da autoridade. Ela é um servo de Deus, é um instrumento que Deus usa. Então, a autoridade, toda forma de autoridade tem de ser respeitada. Respeita sempre a autoridade de um pai
para o filho, a sujeição de um filho para um pai, de um membro de uma igreja para com o teu pastor. Ao contrário que é hoje dito, que você pode falar mal do teu pai, uns chamam o seu pai aquele cão, desculpe a expressão, mas eu só estou a falar exatamente aquilo que acontece, chamam os pastores aquilo que é ladrão, às vezes sem prova, mas eu quero apontar para o filho que ataca o pai dele. Inclusive ele faz pior que o pai dele, tem registros que o pai é assado e cozido, ele mesmo não, ele já é estufado, ele já é guisado, ele é grelhado, ele composto, ele ataca o pai dele, porque o pai teve 2 filhos e um filho foi fora do casamento. Ele tem 36, pai, e mais 18 das províncias por ele, onde ele andou. Todo homem que critica a autoridade, ele atrai para si mesmo os mesmos erros que ele criticou na autoridade. Por quê? É um princípio espiritual. A Bíblia diz que Cã, que é o pai dos cananeus, não o pai dos africanos, como é erroneamente dito, ok? Cã entrou na tenda, ver o pai dele nu e saiu para expor a nudez de seu pai. Então, queridos irmãos, quando alguém liga para ti, olha, fulano de tal, o pai e tal, então assim assado e cozido, você até pode ter um pouco de tua razão, mas não dê lugar ao diabo na tua razão para ele entrar. Porque quando ele entrar é para roubar, matar e destruir tua vida. Era verdade que Saul se tornou um rei perverso. Saul foi à casa da bruxaria. Saul abandonou o princípio do governo de Deus. Saul não governou, deixou de ser o líder, começou a seguir a voz do povo. Por exemplo, eu não sou muito favorável à questão de democracia, porque a demo, que é povo, a voz do povo, muitas das vezes insurge-se contra princípios espirituais, princípios divinos. Existem outras formas de governo, por exemplo, comunismo, socialismo, que eu acho que nenhum deles é perfeito na sua essência, talvez apontem para algo bom e depois se desviam no seu contexto geral. Agora, preste bem atenção àquilo que eu te vou dizer nessa manhã. Cuidado quando você não entende princípios espirituais e rompe limites pensando que somos uma nova geração, estudamos mais e melhor e isto já não, isso é coisa do tempo da carochinha. Não é bem assim. Porque se você desonrar teu pai, certamente a desonra morará na tua casa. Se você desonra a tua mãe, certamente a desonra morará na tua casa. Se você desonra a tua liderança, a razão pela qual você não entende essas coisas é porque você ainda não entendeu ou deixa de olhar para a razão que Deus te chama para estar debaixo da autoridade. A autoridade não é só mandar sobre alguém, é a cobertura que protege. Queridos irmãos, isso é extremamente importante se você quiser ser um homem ou uma mulher de sucesso em todas as áreas da tua vida. Pessoal, ministerial, profissional, negócios, até mesmo dentro do teu casamento. Porque qual é a mulher que chama estúpido e burro ao seu marido que vai receber rosas e flores? Por mais que ele te ame. Por mais que ele te ame. Mas aqui pareceria para ti que eu estou a apontar simplesmente para questões de discussão, dele discutir contigo, dele sair de casa, de não aceitar isso. Não, vamos então analisar as coisas como elas são no ramo espiritual a um nível mais profundo. O tema da mensagem hoje: não dês lugar ao diabo. Eu quero começar a ler Êxodo capítulo 12. Nós falamos aqui que a autoridade é doulos de Deus. Então temos aqui a palavra ministro, não é escravo, servo, é como um instrumento útil na mão de Deus. Amém? Êxodo capítulo 12. Não, antes de passarmos para Êxodo capítulo 12, eu vou querer, por favor, que a gente leia Isaías 38, onde eu quero usar neste texto o princípio de autoridade e o princípio de cura. O princípio da autoridade e o princípio de cura no Isaías 38. Glória a Deus. Por favor, podemos começar a ler verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse:
Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acash. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: não cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Disse: não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tiar, desde a manhã até a noite me acabarás. Amém. Provérbios capítulo 13, verso 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o vento dos ímpios passará necessidade. Podemos novamente ler verso 24. O que não faz o uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Deus ama o seu filho e ele corrige o seu filho. Amém? Deus ama. Preste bem atenção àquilo que você vai ouvir nessa manhã. Deus ama os seus filhos e os castiga e os corrige. Mas no livro de Isaías 53 diz que o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre Jesus. Jesus é para nós o castigo incorporado e Deus nos livrar, mas por meio do ensino que Ele nos trouxe, para que a gente cresça somente e não desse lugar ao diabo, para que permanecêssemos obedientes à sua palavra, para que guardássemos a sua palavra em obediência e não dessemos lugar ao diabo. Para que não dessemos lugar ao diabo, aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. No livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 10 e 11, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Apolion e Abaddon significa o destruidor. Apolion e Abaddon significam o destruidor, que tinham como missão destruir os homens. Vamos agora para Apocalipse capítulo 12, que diz que o acusador dos irmãos, que vinha com legalidade para destruir, ele acusava por causa dos nossos erros, da nossa desobediência à palavra. Usava isto para agora atacar os homens, dia e noite os acusava. Mas no versículo 11, boas novas para ti. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Os que eram acusados fizeram o quê? Venceram. Nessa manhã, o Senhor quer te entregar chaves para você vencer. Deus que te ama não é o Deus que tem sido instruído como o Deus que quer te ensinar por meio da doença. Mas é o Deus que incorporou a nossa doença, consequência das nossas escolhas, consequência de nos privarmos da graça dele.
esse mesmo Deus quer te dar vitória para que você e te ensinar a permanecer nesta vitória. Por isso o título da minha mensagem: não dês lugar ao diabo para roubar a tua vitória, mas creia somente na palavra para guardar a tua vitória. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E eles, repita comigo: eu vencerei pelo sangue do Cordeiro. Guardarei minha vitória pelo sangue do Cordeiro. No livro de Êxodo, capítulo 12, eu quero te mostrar a seguir a relação entre a cobertura do sangue e o acesso de Abaddon, o destruidor, sobre a tua vida. A cobertura do sangue impede Satanás, é a imunidade que faz com que o destruidor não afete a tua vida. Êxodo capítulo 12. Aleluia. Êxodo capítulo 12. Glória a Deus. No versículo 5. No capítulo 4, 12, verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Glória a Deus, continuando até... E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Presta atenção ao versículo 7 em diante. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Pegarão no sangue do cordeiro e colocarão sobre as portas, nas ombreiras e na verga, nas casas em que celebrarem a Páscoa. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos com ervas amargas a comerão. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. No verso 12, o que é que diz? E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Continuando. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Mas nós sabemos aqui que o Senhor está a advertir a casa de Israel. Nesta noite, o anjo da destruição passará sobre a terra do Egito. Amém? O anjo da destruição passará sobre a terra do Egito. Verso 29 diz: aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava em seu trono, ao primogênito do cativo que estava em cárcere, e todos os primogênitos, inclusive de animais. Amém? O Senhor permitiu que Abaddon, a destruição, viesse sobre o Egito. Presta atenção. Presta a devida atenção. Mas antes de o fazer, ele falou. Ele anunciou a seu povo. Quem não tiver o sangue sobre a sua casa, também seria afetado. Mas se era o seu povo, por que ainda precisavam de guardar o sangue? Visto que aquilo era destruição sobre os desobedientes e não sobre o povo. O que é que ele está a ensinar aqui? Que se você ouvir, você estará debaixo dessa cobertura. Mas o Senhor está-lhes a dizer, se não ouvires, estarás fora da cobertura. E Deus não é responsável pelo que acontece. O anjo veio sobre toda a casa. Toda a casa. O termo Páscoa, no hebraico Peshach, significa passar por cima. Em toda a casa que houve o sangue, ele passou, ele não podia, era imune, estava protegido. Mas toda a casa que não estava imune, ele entrou e destruiu. Mas preste bem atenção, Deus tinha uma aliança com esse povo. Ele era o Deus de Abraão, de Isaac
Jacó. Este povo já tinha essa proteção. Mas Deus exigiu que eles se cobrissem agora debaixo do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11, eles o venceram debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Quero te falar nessa manhã, cobertura espiritual, cobertura da autoridade espiritual em função de cura. Satanás não pode te tocar se você guardar os princípios da palavra. Mas por que Satanás te incita a ir contra a autoridade? Para que você saia da cobertura e então a destruição possa te afetar. Muitos receberam cura, receberam muitos milagres, mas perderam mesmo dentro da igreja. Quero contar a história de um jovem que a mim disse, que todos os meses morria um homem em sua casa. Todos os homens, um homem da família morria. Era doloroso. Você sabe o que é enterrar todos os meses um membro da tua casa? Resta alguém, por mais que a tua família cobrisse o maior, mas todos os dias, um ano tem 365 dias. Então você, ou todos os meses, 12 funerais por mês, ninguém aguenta, haja coração. Mas incrivelmente esse jovem, estando debaixo de minha cobertura espiritual, ninguém lhe tocava. Era visto como a exceção da regra. Quero te falar também de uma jovem que estava também dentro do ministério e, como eu disse, que todos os meses em março era atacada com doenças, enfermidades que lhe impediam de terminar os estudos ou de arranjar emprego. E eu disse, vamos esperar o próximo março, quero ver. Não é que o mês de março veio e atingiu-lhe gravemente, como ela dizia. Uau! Mas quebrado isso por causa agora da cobertura espiritual, que era uma maldição a ser revertida, para que agora ela debaixo da cobertura, não a mais lhe tocou. Eu te falar de um jovem que bateu a porta da minha casa dizendo, por favor, pastor, me permita entrar dentro da igreja. Esse é o terceiro, porque todos os meses na minha casa morre um homem e eu temo o seu próximo. E eu me lembro desse jovem estar debaixo da cobertura e nada lhe acontecer. Até o dia que do nada, na casa dele, do nada, não tinha fio elétrico. Pegou fogo. Era para lhe matar. Eu vou começar por esse primeiro. Que um dia sentado comigo, ele veio até a minha casa. E eu falando com ele, ele dizia, pastor, uau, Deus falou comigo isso ontem. Eu disse, se eu estou a te ensinar hoje, então é confirmação da parte de Deus. Pela boca de duas pessoas, um assunto é estabelecido. Se ontem alguém falou contigo e hoje o Senhor está a falar através de mim, Deus está a falar contigo, ouça. E eu lhe disse, vocês erraram aqui, porque nós não somos chamados só para te elogiar, mas também para te exortar a fazer bem. Porque se eu te elogio sem te exortar a fazer bem, chama-se lisonjeio. É colocar um laço nos teus pés, certamente será cair. Esperando eu que esse jovem tivesse uma atitude prudente. Prudente. Ele virou-se e bateu no meu ombro. Ah, pastor, perdoa. Eu, escandalizado, com meus olhos bem abertos, eu olhei para ele e disse, o quê? Você disse que Deus está a falar contigo e agora consegue abafar Deus dessa maneira? 2 semanas depois ligaram para mim a perguntar se eu não ia para o funeral dele. Eu disse não, porque ele não devia ter morrido. Porque enquanto esteve debaixo da cobertura, Satanás não pode lhe tocar. Queridos irmãos, princípios espirituais são para ser cridos, respeitados. Quando nós falamos de fé, não é um sentimento que você tem que vai dar certo. A Bíblia diz, recebemos o apostolado e a graça para a obediência da fé. Obedecer nem sempre nos faz sentir bem. Jesus, quando obedeceu o Pai, tomando o cálice, ele suou gotas de sangue. Se nós entramos em pânico, em estresse, daqui a bocado nossa atenção dispara. Não sei se conseguiríamos atingir esse nível onde suamos gotas de sangue, mas é possível, humanamente falando, você suar sangue, mas o teu corpo não aguenta. O teu coração antes disso já arrebentou. Mas Jesus, isso aponta para que Jesus suportou um nível de pressão absurdo.
que o nosso corpo não aguentaria. Satanás não pode te tocar enquanto você permanece firme, fiel à palavra que te cobre. Muitos jovens, eles experimentaram vitória na palavra. Saíram de onde saíram? Do pecado que dominou suas casas, de que destruiu sua juventude. E em Cristo, aleluia, rompemos. Em Cristo, aleluia, a amargura já não se apodera de nós. As prisões foram vencidas. Sem eles guardarem a palavra, vieram a descobrir que se tornaram cativos dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que Satanás foi tentar Jesus. E Jesus lhe resistindo, dizendo, está escrito. A Bíblia diz que Satanás ausentou-se até a próxima oportunidade. Um momento oportuno. E onde é que Satanás acha um momento oportuno? Quando você lhe dá lugar. Como é que você lhe dá lugar? O jovem Davi disse, escondi, entesourei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Esposas de pastor. Esposas de pastores. Nos dias de hoje brincam de primeira dama. Brincam de... Não sei o que é que elas têm na cabeça. Quantas esposas de pastores foram enterradas por causa desse mesmo aspecto? Esquecendo que a aliança afinal é com ele, não é com ela. E saem debaixo da cobertura, Satanás lhes toca. Não é Deus quem toca. Não é Deus quem toca, repito. Não é Deus quem castigou, eu repito. Porque o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre Jesus. O grande e único ponto nessa manhã, cuidado para você não ser removido ou remover-se a si mesmo da cobertura espiritual. Cuidado para você não ser influenciado por outras vozes que te incitam a sair da cobertura que fez com que a tua prisão fosse quebrada. E a Bíblia diz então que Ezequias, Deus lhe ajudou poderosamente, Ezequias ensoberbeceu-se. Isso lemos aqui. Ezequias ensoberbeceu-se, esqueceu-se que foi Deus quem lhe ajudou. E quando muito, Isaías achou-se doente. Ele foi dito, coloca a tua casa em ordem. Porque estando ele num lugar da autoridade, ele quebrou esse princípio. Saiu. Muitos foram convencidos, não, o pastor é que está a implicar conosco. E eles não deram conta que se autodescobriram, eles se destaparam, se expuseram. E estando expostos, como nada lhes aconteceu, eles acham que estão bem. Até que venha o momento oportuno de Satanás. Queridos irmãos, vou repetir, muitos jovens, pelo sangue do Cordeiro, pela pregação da palavra, pela obediência de um pastor, lhes libertou da destruição do diabo. Mas Satanás, não contente com isso, depois ele entra fazendo você ficar soberbo, agora que já estás bem, já estás em Cristo, já leste a Bíblia, já também tens experiência, mas você não ganha maturidade nascendo de novo. Maturidade adquire-se com o tempo e pela experiência. Ninguém vai nascer de novo hoje, amanhã vai nascer em Cristo, aceitar Jesus, ser uma nova criatura e ser o ancião dos tempos logo a seguir. Cuidado com essa soberba que opera dentro da igreja, porque esse é o que o diabo faz para te incitar a sair da cobertura espiritual. E agora você está exposto. Irmãos, presta atenção. Sempre que vierem assuntos que se dirigem diretamente a questões da autoridade, seja prudente. Porque é o diabo a tentar te tirar da cobertura para que você esteja exposto e vulnerável, para que ele possa te tocar. Por isso é que lemos a Bíblia em Paulo, dizer em Coríntios, que propôs no seu coração entregar aquele homem na mão de Satanás. Porque o homem estava debaixo da sua cobertura. Enquanto o povo me obedece, está debaixo da minha cobertura, Satanás não pode lhe tocar. Por isso é que eu estou a te explicar de onde surgem a raiz das ofensas, para que Satanás te vença com a tua própria astúcia, com a tua própria força, com a tua própria vontade. Deliberadamente você sai da cobertura, ninguém pode te acudir. Diz a Bíblia que Ezequias ficou doente, podiam ter-lhe morto logo, mas Deus deu-lhe a oportunidade para ele se arrepender. Ainda o profeta não tinha saído do seu palácio e o Senhor lhe disse, antes de chegar no portão, volta,
Porque ele se arrependeu na minha presença, colocando o rosto dele na parede. Deus lhe disse, volta. Ele diz, lhe acrescentarei mais 15 dias. Um conselho de amigo, um conselho de um servo que teme o Senhor. Cuidado com este princípio quando você extrapola isso. Alguém vai te dizer na sua rebeldia, isso é para te julgar. Você quem sabe. Mas a palavra de Deus é regida por princípios da autoridade. Fui peremptório em te dizer no início, abusou-se para subjugar as pessoas na vontade e caprichos de homens que inclusive dizem que Deus não existe. Mas todo homem que teme o Senhor o corrige. Preste bem atenção. Autoridade e cura estão intrinsecamente ligados. Ezequias exaltou-se em seu coração depois de experimentar a graça, experimentar o favor de Deus. E Satanás entrou. Mas quando ele alinhou de volta com Deus, porque Satanás só entrou porque ele descarrilou o caminho dele. Glória a Deus. Espero que você tenha temor a Deus suficiente e queira crescer em maturidade. Por quê? Porque quando nós formos ministrar cura sobre alguém, muitas das vezes você tem que entender de onde é que surge a raiz dessa doença. Qual é o resultado daquela doença? Você vai chegar, aleluia, glória a Deus, vamos orar por pessoas, glória a Deus, Jesus levou na cruz, amém. Se ele não lidar com essa questão, vai voltar. Se ele não lidar com essa questão, vai passar até para os filhos dele. Não se faz. Cuidado quando você quebra princípios espirituais pelas quais o mundo é governado, o universo é governado. A palavra é a forma, é o princípio da autoridade. Por isso é que ele diz que Deus não combate a autoridade, porque ele manifesta sobre a sua própria palavra. Mas agora, o que fazer com líderes que se exaltam sobre a autoridade? Viste como é que Deus lidou com Ezequias? Veja como é que Deus lidou com Ezequias. Mas quando Ezequias se arrependeu, Deus lhe trouxe de volta. Então Deus quer te dar vitória e quer te ajudar a recuperar tempo perdido. Porque o castigo Ele colocou sobre o seu filho. Ele é o Deus de amor que colocou o castigo sobre o seu filho. Não tenta o Senhor teu Deus, porque Ele permanece o Deus da justiça. No livro de Mateus capítulo 8, no versículo 5 ao verso 13, depois de lermos Ezequias a ser restituído, Ezequias voltou para a cobertura dele. Por quê? Porque ele foi colocado naquele lugar, mas não era para ele exaltar-se. Mateus capítulo 5, 8, versículo 5, vamos ler. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Cafarnaum significa confusão. Vamos continuar a ler. Chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E ao centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O reino das trevas é onde a palavra de Deus não opera. É onde a palavra de Deus não é respeitada. É onde os princípios que falamos nessa manhã não governam. O que governa é caos, a ausência da palavra, trevas. E a Bíblia diz que Jesus refere-se, novamente, nunca encontrou fé. Por favor. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus maravilhou-se da fé de um homem. Está a ver a palavra maravilhou-se? Ela é um pouco quanto fora de si mesmo. Jesus ficou fora de si ao ver o Criador dos céus e do universo maravilhoso. Há expressões na Bíblia
que deveriam te fazer parar e entender a expressão no grego, no hebraico, Selah, que significa simplesmente Jesus, o que com a palavra criou o mundo. Maravilhoso. O mesmo Jesus disse, achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Que ele está a perguntar, maravilhar-se-á o Filho do Homem quando ele voltar. Maravilhou-se o Senhor achando a fé daquele homem. Mas repare bem na expressão do centurião. Ele não disse, eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Ele não falou isso. Ele disse, sou um homem debaixo da autoridade. Por favor, comece a ver fé relacionado com autoridade. E não fé relacionado com tuas emoções. Fé e autoridade. Fé e autoridade. Não fé e emoções. Demônios não respondem a emoções, respondem à autoridade. Os filhos de Seva disseram em nome de Jesus Cristo, que nós não conhecemos, mas que Paulo prega, e demônios não aceitaram. Demônios respondem à autoridade. Satanás só se move no espaço que você lhe deu. Feche toda a brecha, restaurando a cobertura espiritual. Queridos irmãos, não tome partidos contra a autoridade em função do teu amiguismo. Dentro da igreja é o pior dos erros que se comete. Como eu te disse, muitos jovens foram libertos, mas eles não se aperceberam que Satanás lhes levou cativos dentro da igreja, nos amiguismos dentro da igreja, você defendendo o erro da final do rebelde, que você não sabe o que ele fez. Quando vier a destruição, vem sobre todos, sobre o que fez e sobre quem acudiu. Cuidado, não o faça. A Bíblia ela é clara, mas no meio de uma geração rebelde, esse discurso é duro. Mas eu experimento sucesso na minha vida, em todas as áreas. É manifesta a graça e o favor de Deus em todas as áreas. Não porque eu não tenha falhado, mas você respeitar princípios. Respeite princípios. Repito, respeite princípios. Queridos irmãos, respeite princípios e te vá bem na tua vida. Precisamos de entender que nós somos chamados a crer somente e não dar lugar ao diabo. A fé do centurião é relacionada a um princípio de autoridade. Muito cristão tem estado a assumir ser um homem e uma mulher de fé porque ele demonstra, ou nós acreditamos que o homem ali de lado, a tia ali de lado é uma mulher de fé porque ela demonstra emoções. Mas eis aqui Jesus a maravilhar-se por encontrar um homem que entendia autoridade. A morte é revertida quando você entende a autoridade. Aleluia. Aleluia. Não se convença na rebeldia desta geração. Não, mas o meu pai é errado. Falaste bem, teu pai. Antes de estar ele errado, primeiro ele era a tua autoridade. Depois é que vem o erro dele que se calhar não te compete. Queridos amigos, preste atenção. Preste a devida atenção. A geração que nós vivemos hoje, ela é costumada e rebelde. Não rege o seu coração debaixo de princípios, mas debaixo daquilo que ela acha, daquilo que é o comum na rua, daquilo que é o aceitável no meio de todas as pessoas. Mas no ramo espiritual, você só se move debaixo da autoridade. Esses homens foram expulsar demônios, não tendo autoridade. E os demônios se apoderaram dele. Deixa eu te explicar bem. Você é rebelde e fica aqui a orar em nome de Jesus. Vai piorar a tua situação. Vou repetir novamente. Você em rebeldia vai orar muito, vai piorar a tua situação. Alinhe. Não complica muito. Mano, alinhe. Alinhe com a palavra de Deus. Porque é exatamente isso que Deus busca de nós, o maior dos milagres, que a gente alinhe com a sua palavra. Que a gente alinhe, porque éramos uma geração rebelde e costumaz. Não regíamos nossos corações segundo a palavra de Deus. Queridos irmãos, a obediência que eu dou, que de mim flui, não é porque os outros ou o mundo ao meu redor seja um mundo perfeito.
É porque o mundo é regido pela palavra. É inteligência espiritual. É inteligência. Há filhos que dizem que não honram os seus pais porque não foram bons pais. Você é louco. Porque a honra a teus pais é um princípio espiritual. Não é o estado das tuas emoções em relação àquele senhor e àquela senhora. Esqueça isso. É um princípio espiritual. Se sentastes muitos dias comigo, ou poucos dias comigo, achas que eu fui bom pastor para ti, ou não fui bom pastor para ti, continua um homem debaixo de um homem em autoridade. Continuo eu cobertura espiritual de outras pessoas. Em tempos atrás, queridos irmãos, deixa eu explicar isso. Em tempos atrás, estava eu a dormir na minha cama. E de repente, numa visão, vejo o nosso pastor do Lubango a bater a janela da minha casa. A janela do meu quarto, o meu pastor do Lubango. O pastor que eu deixei no Lubango, a bater a janela da minha casa, do meu quarto. E eu abri a cortina, vi que era ele. Olhei e a visão foi. Peguei no telefone e perguntei o que é que se passa. Ele me disse paludismo. Disse, eu dei conta, porque Deus falou comigo. Não ignore o poder da autoridade e cobertura espiritual. Não ignore. Cuidado quando alguém te incita a ir contra a autoridade. Ele não te explicou as consequências, não é teu amigo. Queridos irmãos, e eles o venceram pela cobertura do sangue do Cordeiro. Pela cobertura do sangue do Cordeiro. Sem mácula, puro, chamado Cristo Jesus. Aquele que Apocalipse diz, não chores, porque aquele que morreu e ressuscitou, ele é digno de abrir os selos do livro. Amém e amém. Entendendo depois de nós isso, conseguimos nos mover com autoridade contra enfermidades, contra doenças. Queridos irmãos, existem consequências quando você desacata a autoridade. Aqui já nem estou mais a falar, queridos irmãos, de que tipo de autoridade. A autoridade é autoridade. A autoridade é autoridade. Eu vou te dar um exemplo perfeito do que eu estou a querer te mostrar. Há uns anos atrás, estava eu a conduzir e um agente policial, um polícia de giro, pegou por detrás um jovem ambulante, deu-lhe uma rasteira, ele caindo à frente do meu carro, pontapeou-lhe no estômago, dizendo, eu vou te matar. Eu quase que lhe atropelava. De repente, ouça o que eu estou a te dizer. Conheça princípios da autoridade. Eu saí do carro, por causa daquilo que foi à frente do meu carro. Eu pedi ao agente que não lhe tocasse mais. Porque o que ele estava a fazer estava errado. Mas preste atenção. Eu lhe disse, não faça mais. Não faça mais isso. De repente, a minha intenção foi automática, procurar alguém cuja patente era superior a dele. Assim que eu vejo essa pessoa veio ter comigo, perguntou-me a mim, não o agente dele, o que se passava, e eu lhe expliquei assim, assim e assim. E ele, agora eu passei o caso para ele. Ele disse, ok, muito obrigado, daqui se tomo eu conta do caso. Entenda, você tem princípio e tem fim. Você tem princípio, você tem fim. Dado um dia também, eu encontro a conduzir no meio da estrada um irmão nosso da igreja a discutir com a polícia de trânsito. E ele a dizer ao polícia de trânsito, tira a farda, vamos lutar. Eu disse a ser herói. Eu disse, você até pode lhe bater, mas na esquadra não vai ser bom. Então eu pedi ao agente de trânsito, eu disse, eu sou o pastor dele. E o que ele está a fazer está errado. Como autoridade espiritual dele, vou te pedir a ti, deixa o caso comigo, vou resolver eu. E lhe levei a parte, lhe repreendi. Cuidado quando você transgride a autoridade, como não te aconteceu nada a primeira, não te aconteceu nada a segunda, não te aconteceu nada a terceira, você esquece que você está a cavar o teu buraco. Cuidado com a transgressão de autoridade. Não o faça, seja inteligente. Não tente o Senhor teu Deus. Jesus maravilhoso, eu me pergunto nessa manhã,
Maravilhar-se-á o Senhor também nessa manhã a ver nossos corações, a ouvirmos a palavra. E achará Ele fé em nossos corações. Então quero te dar uma oportunidade nessa manhã. Eu não sei qual é a brecha que você abriu sobre a tua vida. Em primeiro lugar, eu vou falar para os acompanhantes dos rebeldes. Quando alguém está em rebeldia, você se associa a ele sem você ter feito. Você também apanha porque você defende a rebeldia dele. Dificilmente eu estando num carro a ser perseguido pela polícia, mas eu inocente, dificilmente eu não vou ser também conotado como culpado. Qual é o ditado? Diz-me com quem andas, digo-te quem tu és. Qual é o versículo de 1 de Coríntios 15? Más companhias corrompem bons costumes. Sede santos. Sede santos. Estou a falar primeiro para os acompanhantes dos rebeldes. Irmão, você se arrependa, se desassocie perante o Senhor. Peça perdão ao Senhor. E se necessário pedir perdão a um homem, peça perdão. Se desassocie ao espírito de rebeldia antes que a consequência vos visite os dois. Tem muitas pessoas que não se apercebem disso. Tomam partidos. Neste caso, muitas das vezes eu falo sobre as questões, eu sou neutro. E a minha neutralidade é observar as Escrituras. Cuidado com esses princípios. Cuidado com a tua arrogância que te convence que você não está errado. Número 2. Vou falar para aqueles que são os atores da rebeldia. Não temerás tu o Senhor. Não temerás tu o Senhor. Porque não te aconteceu nada. A palavra de Deus não volta atrás vazia. Mas isso já não é conosco. Te implorava, ou meu irmão recua, irmão muda. Isso é contigo. Mas eu vou te dizer, queridos irmãos, não se acumule destruição na tua vida por não atentar a princípios espirituais. Espero que você tenha compreendido a mensagem hoje. Autoridade e cura. Quando você se exalta do limite que Deus te deu, abre portas para Satanás, que vimos em Êxodo 12, que não estando debaixo da cobertura, Satanás entrou. Mas quem está debaixo da cobertura, Satanás não pode lhe tocar. Quando Paulo disse, entreguei ele nas mãos de Satanás para ele aprender a não blasfemar, significa que Paulo tinha a autoridade de impedir Satanás, como tinha a autoridade de permitir Satanás agir. Queridos irmãos, o Deus de amor também te ensinou isso, e não é no Velho Testamento, como astúcia, muitos vêm negando isso. No Novo Testamento. Quando a Bíblia te diz, sacuda a poeira dos pés, depois de sacudir a poeira dos pés vem destruição. Ananias mentiu, Safira veio atrás, lhe deram a oportunidade de não alinhar na consequência. Mas ela, como cumplicidade, entrou. Quando vocês casam, não é para nós dois contra o mundo. Quando vocês casam, não somos nós dois contra o mundo. Não aceita isso. Não caia nesse erro. Ouçam, queridos amigos e amigas, se o quiserem fazer. Lembro daquilo que eu te disse. Quando ligaram para mim, não vês o funeral dele? Eu disse, não, ele não tinha que ter morrido. Preste bem atenção. Por mais que você ache que isso não é um amor, ele não tinha que ter morrido. Amém? Aí, amém. Pai, eu oro no nome de Jesus por todos aqueles que me ouviram. Se os acompanhantes ou os rebeldes em si. Que haja temor nos seus corações. A tua palavra diz, alimpai-vos do fermento. Alimpai-vos do fermento. Que leveda toda a massa, que afeta toda uma congregação. O pecado de uma pessoa afeta toda uma congregação. Eu oro, remove trevas do entendimento, trevas dos olhos. Pai, obrigado pelo poder da tua palavra. Tu justificas a tua própria palavra. E eu oro no nome de Jesus, Pai, cancelando todo fingimento, Senhor, e ordenando a palavra nos corações dos homens e mulheres que ouvem. Pai, eu oro pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para todos aqueles com o coração compungido e contrito, assim como ouvistes Ezequias, eu oro que os ouças nessa manhã. Mas aqueles, ó Deus, que te resistem, que se cumpra a tua palavra, pois está escrito, não dês lugar ao diabo. E está escrito, não toquem nos meus ungidos, não façam mal aos meus santos profetas. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém e amém. Deixa só advertir mesmo aqui, igreja,
deixa mesmo advertir. Igreja, não é só já levantar as mãos e falar amém. Muitos de vocês pais estão a ser negligentes a nível paternal. Muita mulher está a ser rebelde a nível do seu marido. A Bíblia diz, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Eu estou mesmo a advertir as mulheres dentro do ministério. Parem de subjugar vossos maridos ao pânico. No momento que nós levantarmos e começarmos a orar para Deus restituir ordem, não sei se vamos ficar, porque se a desordem você causa, Deus vai remover a desordem. E não vem me dizer porque há Deus de amor, Deus de amor. Se é Deus de amor, lhe ama. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos.